Olá, minha gente! É um grande prazer receber todos aqui novamente. Eu, Cleiton Alves, nós dois estamos aqui dispostos a passar muito conhecimento. E hoje o assunto é muito especial, né, Cleiton? Seja bem-vindo, Cleiton. Obrigado, doutora Rosângela. Boa noite, gente. Hoje vamos falar de um assunto bem interessante, que é radiestesia. Estava, inclusive, agora há pouco dando uma mentoria, fazendo algumas medições, né? Nossa, eu tive acesso à radiestesia há 2 anos. E foi algo assim que, de fato, me deixou muito surpreso, porque digamos, pela pontualidade e pela quantidade de informações que nós conseguimos obter através da radiestesia, né? Então, a aula de hoje, gente, é imperdível. Eu queria pedir a vocês que já deixassem o like para o YouTube mostrar para mais pessoas essa live, né? Nós estamos aqui dispondo aqui do nosso tempo. Imagina quanto custa aí uma hora da doutora Rosângela, né? Mulher altamente requisitada aí, tá? Então, deixa seu like, tá? Faz a tua parte, compartilha. Vamos colocar uma meta hoje, doutora Rosângela, de pessoas ao vivo? Ontem batemos 170. Qual é a meta de hoje aí? Coloca aí uma meta aí um pouquinho maior. 200? 200, pronto. 200. Eu quero pensar em 220. Redondinho. Pronto, gente. Então, compartilhem, tá, gente? Compartilhem esse material. Lembrando que essa série, nós estamos querendo trazer consciência da importância de termos terapeutas hoje no mundo. Eu acredito que vai ser uma das maiores, já está sendo uma das maiores profissões hoje, na atualidade. E, inclusive, eu estava hoje pesquisando, né? Estava gravando alguns vídeos sobre isso. O número de pessoas que passaram a buscar mais terapeutas aumentou de forma, assim, assustadora, tá? Psicólogos, ajuda terapêutica no geral. Então, o nosso objetivo é trazer também, né, doutora, práticas integrativas, quânticas, exatamente, que nós acreditamos. A nossa formação é mais um pouco na área da física quântica. Então, a gente quer fazer, sim, trazer esses novos conhecimentos, essas novas descobertas, incluindo o método já tradicional, para a gente alcançar resultados cada vez maiores. Eu estava ontem, doutora Rosângela, já um pouco fugindo do assunto, a gente sempre foge. Eu estava dando uma aula sobre EFT, inclusive vai ser um tema de uma das lives, e eu estava lendo um artigo, fizeram um acompanhamento, né, de 12 pessoas, dividiram em 2 grupos de 6. 6 pessoas foram atendidas com a TCC, terapia cognitiva comportamental, e as outras 6 pessoas foram atendidas com EFT. E depois observaram o grau de evolução durante 6 meses, tá? De resolução de alguns problemas emocionais, principalmente. Com a TCC, em 12 sessões, 52% das pessoas tiveram suas questões resolvidas. Com o EFT, em 6 sessões, olha só, 86% tiveram suas questões resolvidas, né? Ou seja, olha só como as práticas energéticas, elas estão aí realmente, né, tendo uma aceitação cada vez maior pela comunidade terapêutica, né? Exatamente. Eu quero enfatizar aqui que o nosso grande objetivo é mostrar para vocês o quanto que essa profissão terapeuta é importante para fazer o bem, para fazer a corrente do bem, mas tem que estar bem formado, né? Nós precisamos que as pessoas estudem, aprendam e pratiquem. Então, qualquer pessoa pode ser terapeuta? Pode, desde que tenha 3 coisas. Primeiro, dedicação para estudar e praticar. Segundo, que faça cursos que tenham uma substância, né? Que seja um curso real, que seja algo que não seja. Agora eu vou dizer bem o que eu penso, né? Que não seja os cursinhos de final de semana rapidinho, de 2 dias. Isso não vai fazer você um bom terapeuta. Se você já é terapeuta, você tem que cada vez aprender mais e se colocar mais, colocar mais dentro da tua profissão, porque cada vez que você aprende uma coisa nova, que favorece, que aumenta a resolutividade para o teu paciente, mais você tem valor, porque a gente tem o custo e tem o valor. E a valorização, que é um outro assunto que nós vamos conversar também, a valorização passa por você ter conhecimento. Tem que ser mais para ter mais, essa é a grande verdade.
Então, eu gostaria de deixar claro isso, sabe, Cleiton? Porque o nosso pessoal, a gente tem muita gente que são profissionais da área de saúde, principalmente os que me seguem, mas que podem ser mais do que o que são hoje, porque podem aprender técnicas e práticas integrativas dentro da área da energia e aumentar muito mais a sua capacidade de atendimento e de resolução dos problemas, como você falou agora. O EFT sendo, em menos tempo, muito mais efetivo do que uma técnica consagrada dentro da psicologia. Então, nós podemos fazer isso junto. Não, nada impede que um psicólogo aprenda o EFT, aplique e seja muito melhor, com muito mais condições de atender e ajudar os seus pacientes. Então, a gente está aqui com esse propósito, falar sobre a profissão terapeuta, porque eu acho que o terapeuta não é bico, é profissão, é algo que a gente pode se dedicar, e as pessoas podem ganhar com isso de uma forma séria, justa, ter ótimos salários, vamos dizer assim, né? E desde que tenha resolutividade. E aprenda realmente as técnicas e práticas. E a gente está aqui para ensinar também. E sempre a gente está trazendo, gente, a palavra integração, tá? A gente também não quer transformar isso aqui como se faz por aí em igreja. É só isso aqui que vai funcionar. Gente, sempre se integrar. Hoje, por exemplo, eu trabalho com o Ho'oponopono, com a EFT, trabalho com a hipnose, a hipnoterapia, com a radiestesia. Então, eu tenho em mãos várias possibilidades terapêuticas. É óbvio que vai ter algumas que eu vou me identificar, que vou ter resultados mais rápidos, e eu potencializo aquilo. Tá? Então, a nossa ideia, gente, é fazer, de fato, aqui, trazer um conhecimento totalmente disruptivo, né, algo totalmente inovador, que vai, de fato, ajudar milhares e milhares de pessoas. Estamos passando por um momento complicado, doutora? De pandemia. Nunca soube tanta necessidade das pessoas terem um terapeuta para colocarem, expressarem as suas emoções. As pessoas estão adoecendo, por quê? Até tem um livro que fala, quando a boca cala, o corpo fala. Não é não? Exatamente. É verdade. E eu vejo, sabe, que essa possibilidade de você apoiar, ajudar, para que a pessoa consiga ter mais equilíbrio emocional, porque nós queremos modular e equilibrar energeticamente, emocionalmente. Quando você consegue isso, você dá um impulso maravilhoso na vida da pessoa. Porque quem tem um trauma emocional, quem está preso num relacionamento ruim porque não consegue entender o que se passa consigo mesmo, quem não se ama, todas essas questões, elas travam as pessoas. Então, se você consegue ajudar essa pessoa, você vai deslanchar para que essa pessoa consiga ter uma vida de sucesso, uma vida melhor, uma qualidade de vida e, com certeza, saúde. Mas nós terminamos ontem com uma pergunta. E a pergunta era: o que é necessário para ser um ótimo radiestesista? Cleiton, o que você acredita que o radiestesista precisa ser? Ou, né, aprender, ou sei lá o quê. Me diga o que você pensa para ser um bom radiestesista. O que é necessário? Vamos lá. Eu acabei, inclusive, de fazer algumas medições aqui de uns alunos, né? Então, prática, eu acho que é fundamental, tá? A gente eu uso muito pêndulo, tá? Tem outros instrumentos, mas eu gosto muito do pêndulozinho. Meu pêndulo aqui é consagrado. Já me ajuda muito até encontrar objetos. Então, a prática com pêndulo, ela me ajuda a aprender você a ter uma sensibilidade, né? É muito interessante que eu estava falando ontem para a doutora Rosângela. Algumas vezes, até antes de eu medir algo, eu já sinto a resposta. Né? Eu tinha um professor que ele falava o seguinte: aprenda, pratique tanto a radiestesia até o momento que você não precisar mais do instrumento. Ou seja, nós somos um instrumento radiestésico, né, doutora? Inclusive, tem aquele ring test, né, que não deixa de ser um processo de radiestesia, tá? E eu acho, então, prática, sensibilidade, eu acho que também algo interessante, se conectar com o outro. Eu, quando vou fazer uma medição de uma pessoa, eu tento me conectar, conhecer pelo menos ali um pouquinho da história dela, ter essa empatia. Para quê? Para que aumente o processo de entrelaçamento dos nossos biocampos. Eu começo a sentir um pouco do que aquela pessoa ela está sentindo. Aí lembra dos biofocos, né?
eu começo a captar os biofótons daquela pessoa, e a medição, ela se torna cada vez mais real, mais próxima da realidade. Estava falando agora há pouco, doutor, eu estava fazendo a medição de uma aluna minha, e eu senti naquele momento, né, que eu fiz a leitura dos chakras, eu senti que tinha, de fato, ali uma pessoa que sugava a energia dela, né, que realmente tirava ela da centralidade. Ela começou a chorar, se emocionar, e ela falou, Cleiton, de fato, tem uma pessoa da família que é doente, que realmente me suga muita energia. Então, é isso, gente, nós fazemos essa leitura o tempo todo, né? Mas, doutora, me diga aí, o que é que você acha, então? A primeira coisa que eu acho fundamental é desmistificar a radiestesia. Eu tenho uma história com a radiestesia, né? Até conto no meu livro aqui. Eu escrevi um livro, né, sobre radiestesia. Eu tenho uma história com a radiestesia que começou há muitos anos atrás, muito antes de eu ser integrativa, muito antes de eu estar nesse mundo, né, natural. Eu era médica convencional, de carteirinha, alopática, eu nunca fui assim tão certinha, né? Sempre fui fora da curva. Mas, na época, foi uma situação muito interessante, uma colega minha estava me visitando, e a minha filha tinha 2 tartaruguinhas, bem pequenininhas, aquelas tartaruguinhas pequenininhas. E a gente tinha limpado o aquário delas, lá, o terrário, sei lá como é que é o nome daquilo, de um aquário, das tartaruguinhas, e a gente, então, soltava as tartarugas no chão, geralmente num lugarzinho, assim, que era mais reservado, enquanto a gente limpava o aquário. E uma tartaruga sumiu. E a minha filha era pequena ainda, hoje ela tem 36 anos, né? Mas na época ela tinha uns 4 anos, mais ou menos. E aí ela sumiu, a tartaruguinha, e minha filha começou a chorar, que a tartaruguinha tinha desaparecido. Mas ela era pequenininha, eu já imaginei, o cachorro comeu, né? Porque eu tinha um cachorro grande, o cachorro comeu inteira a tartaruga, mas eu não me lembrava do cachorro lá dentro, né? E será que alguém pisou na tartaruga? E a gente não achou a tartaruga. Isso era umas 6 horas da tarde, chega essa minha amiga, que também era médica, e ela adorava um pêndulo, ela já era, né, expert na história do pêndulo. E ela sempre estava com o pêndulo na bolsa. E ela chegou, e a minha filha chorando, né? Ela disse, Priscila, por que você está chorando? E a minha filha disse, minha tartaruga sumiu, minha tartaruga. Ela, na hora, pegou uma folha de papel, desenhou a casa, assim, a parte das portas e da casa, assim, as peças da casa embaixo, pegou o pêndulo da bolsa e começou a procurar por tartaruga. Daqui a pouco ela diz assim, e eu olhando, né? Óbvio que naquela época era algo assim que para mim era muito desconhecido, mas eu sempre fui muito aberta ao desconhecido. Fiquei lá olhando. Daqui a pouco ela diz assim, ele está aqui. E era a lavanderia, e nós estávamos na sala. E para ir da sala à lavanderia para uma tartaruga desse tamanho, ela deve ter levado umas 3 horas para chegar lá, né? Porque era longe para ela. E eu disse, nossa, como é que a tartaruga foi parar na lavanderia? Não tem problema. Eu não tinha procurado na lavanderia, porque eu nunca imaginei que a tartaruga ia andar até lá. Bom, nós fomos na lavanderia e ela ainda mostrou onde que estava, que era entre o armário e o tanque. Nossa. E tinha um espacinho pequenininho. E nós chegamos lá, a tartaruga estava lá. Minha filha ficou adorando, né? Tia, achou minha tartaruga. E eu fiquei naquela vez pensando, que é isso, né? Mas, óbvio, quando você não estudou, ninguém te ensinou a usar nenhum instrumento, nem te falou o que era aquilo, porque a minha amiga só riu de mim, né? Que eu não conhecia o tal do assunto. Olha só, eu peguei o pêndulo na mão e ele não foi para lado nenhum. Não virou, nem para um lado, nem para outro. Aí ela disse assim, não, eu vou te dar um pêndulo de presente. Tá bom, passou um tempo, ela me deu até um quartzo rosa lindo que eu tenho até hoje. Ela me deu o pêndulo, não adiantou nada, aquele negócio não ia para lado nenhum. Eu esqueci desse negócio. Não mexia. Pegava na mão e não mexia. Eu me esqueci do pêndulo.
apaguei. Bom, muitos anos depois, quando eu comecei a estudar as práticas integrativas, quando eu fui entrar em contato com esse mundo todo, né, que eu comecei pelo lado da nutrologia, dos nutrientes, das oligoterapias, fui parar nos florais, eu acabei me interessando muito sobre o assunto. Mas começou a me incomodar a ideia das pessoas acharem que radiestesia era mais ou menos como alguma coisa assim parecida com sobrenatural. Então, muitas pessoas têm a ideia de que para ser um bom radiestesista, você tem que ser médium, ou ser, né, sei lá, ter... Um dom especial, tem que um dom especial. Né? É como se tivesse um dom, exatamente, né? E por isso eu cutuquei a história com você, porque eu quero deixar claro aqui, gente, que não precisa nada disso. Se você quiser aprender radiestesia, você tem que, primeiro, realmente aprender, tem que estudar, tem que saber o que é, como é que a gente faz, e tem que treinar, praticar. Quanto mais você pratica, melhor fica. Como disse o Cleiton, a prática tem que ser tão grande, tão boa, tão intensa, que o instrumento vira parte de você. Então, eu agora, né, recentemente, acabei criando um instrumento de radiestesia, justamente porque eu acredito que é importante diminuir a influência da pessoa com a sua vontade, né? O avaliador, com a sua vontade, ele tem que diminuir essa influência no campo. Você tem que captar o movimento sutil da energia do campo. Por isso eu criei o Holotester, junto com o Ricardo Monteiro. Então, eu ontem mostrei, eu vou mostrar de novo aqui. Inclusive, o livro, né, doutora? O livro explica um pouco sobre o equipamento. Eu estou com o meu aqui também, do lado aqui. Na verdade, esse livro, ele é baseado na minha tese de PhD em Quantum Integrative Medicine, né? Medicina Integrativa Quântica. Eu sou doutora em Medicina Integrativa Quântica, fiz doutorado no Havaí. Aqui está. Então, na verdade, quando você tem um instrumento desses, o que a gente faz com isso, com essa base, a gente diminui a influência do avaliador no campo. Avaliador. Esta haste é uma haste de aço, tá? Inoxidável, que é para captar, é uma mola, na verdade, que é para captar a energia. E aqui eu tenho um pêndulo invertido, né? Eu posso usar ele assim também, tá? Para quem prefere pêndulo, pode usar assim. Mas a grande vantagem aqui, eu tenho também, eu tenho uma ponteira que vai mostrar, ó, a gente vai juntar depois no instrumento a ponteira, e eu também criei uma parte que vai ser o que vai o que a gente quer medir, a gente coloca nessa aqui, né? Que geralmente a gente põe ou em cima do nome da pessoa, ou a gente coloca em cima, ou dá na mão da pessoa, né? Que a gente está avaliando. Grandes vantagens da radiestesia, se você realmente aprender a usar, você vai ter praticamente uma avaliação completa, porque aí você vai precisar ter as famosas lâminas, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu esqueci. Viu, doutora? Só enquanto você pegar as lâminas, olha só, você pode tirar os pedaços, né? A gente tem lâminas, né? Então, isso aqui, ó, são lâminas, tá? Eu tenho aqui vários também, né? Tem aqueles mais... Isso aqui, na verdade, são gráficos, né? Lâminas que você vai criar as suas. Eu criei lâminas com todos os florais. Então, para quem me acompanha e quem quer fazer o curso de florais, e a gente tem aí, né, uma das nossas lives, aliás, nós podíamos falar de floral amanhã já, se vocês quiserem. Nós podemos falar dos florais. Isso, as nossas lâminas, yes! Estou aqui para equipamento aqui. O meu está mexendo um pouco ainda, tá? Eu tenho que praticar mais. Tem que treinar, é só treinar. Na verdade, não precisa mexer muito ali, só tem que avisar se é sim ou não. Um pouco de bom, né? Um pouquinho para lá, um pouquinho para lá, já nos avisa.
Então, as lâminas, eu criei as lâminas com todos os florais, a gente tem também com possibilidades terapêuticas, então você ainda pode, através da radiestesia, avaliar a pessoa, a parte emocional, a gente pode avaliar as questões do que vai funcionar melhor para aquela pessoa, a gente faz avaliação de alimentos, os alimentos dissonantes, eu tenho muita coisa em relação aos alimentos. A gente tem, por exemplo, alguns anos atrás, nós pegamos testes de sangue de alimentos. Então, a pessoa foi lá e fez 520 alimentos, vendo por imunoglobulina, né? Porque aí pega o sangue e coloca nos antígenos, e você faz um teste de incompatibilidade imunológica tardia com esses alimentos. Hoje nós temos no Brasil o Food Detective, que é simples e fácil de fazer, que é para 60 alimentos, a gente pode fazer também por saliva em Porto Alegre, no Lab Vitros, São Paulo tem, e Minas Gerais, eu acho, tem algumas referências, né, tipo Lemos e outros assim, que vão fazer para 100 e tantos alimentos, 200 alimentos. Então, existem testes que medem a incompatibilidade alimentar, principalmente por imunoglobulinas do tipo G, que é a tardia. Pasme, nós fizemos durante meses. O paciente trazia o teste de alimentos no sangue, e a gente fazia na radiestesia. Ele bate em quase 100%. E quanto mais você tem, melhor você fica, tá? A gente tem condições de fazer um teste sério, medindo alimentos dissonantes, através de radiestesia, que custa um décimo do preço. Uma sessão de radiestesia é muito mais barata do que um teste de sangue que tem que mandar para a Espanha para fazer. Interessante, é bom que a gente possa falar também que ainda hoje, infelizmente, existe muita gente achando que é algo muito místico, né? Eu, por exemplo, tive um cliente que uma vez, cliente de coach, né? Eu tirei o pêndulo, fui fazer uma medição para saber qual era o filme e o livro, de uma sessão para outra, eu passava um livro e um filme, mais ressonante naquele momento. Nossa, depois a pessoa não veio mais. Ela estava me chamando de bruxo. Você é um bruxo, não quero mais conversa. E aí existe ainda muito misticismo. Meu pai, por exemplo, estava tendo um processo alérgico, né? Alérgico, e aí ele me chamou, né, lá. E aí, o pai, coloca os seus principais alimentos aqui em cima, tá? E eu falei para ele, eu não quero nem ver, coloca aqui atrás, segura ele apenas. E eu ficava avaliando o poder, a energia vital dele. Tinha alimentos que baixavam demais a energia vital. Tirou esses alimentos, que deram abaixo de 30%. Doutora, nunca mais ele manifestou. Era uma alergia que ele tinha no pescoço, tá? Ó, já encontrei. Meu pai foi cavar um poço profundo. Fui lá, encontrei um lugar bem tranquilo, água boa. Já encontrei objetos. Era bom falar, doutor, um pouco também sobre a questão por que nós conseguimos fazer essas leituras, né? Ou seja, nós nos conectamos aos campos. Tudo existe um campo informacional. Então, quando eu penso, só para passar a palavra para você, estávamos voltando de São Paulo, a nossa última viagem agora, aí a Sam chegou no aeroporto de Guarulhos, perdi a minha habilitação. Meu Jesus, deixou no hotel, ninguém sabe. Aí eu andava com o pêndulo, eu perguntei, tá aqui, eu coloquei a mão aqui nas bagagens, opa, tá aqui nas bagagens, chegar em casa a gente encontra. E aí chegou em casa, 5 bagagens, doutora. Não, opa, sim. Abri, estava no bolso lá, acredita? Ou seja, essa, gente, é a prática. E algo místico não é científico. Por isso que é muito interessante e válido o trabalho da doutora Rosângela, de trazer essa parte científica para explicar algo que, inclusive, antigamente, olha só, deixa eu ver, radiestesia científica, esse é o nome. E adorei o avaliador, né? Antigamente, porque radiestesia é algo bem antigo, né, doutora? E antigamente era chamado de rabidomancia, que era a ciência da adivinhação. Aí depois percebeu-se que, opa, não é algo de adivinhação, existe aí por trás
uma sensibilidade a campos, e cada matéria tem um campo próprio. Aí passou a chamar radiestesia, que é a ciência da sensibilidade. Na verdade, a radiestesia acompanha o ser humano desde os primórdios. Existem desenhos de radiestesia, principalmente do uso de varas universais. Beijo para o meu povo aí. Existe, então, desenhos nas cavernas, aqueles desenhos rupestres, né, que é da Idade da Pedra. Existem desenhos de uso de vara universal, né, que foi o início da radiestesia, que era um galho, pegava um galho de árvore, e geralmente em V, né, em forma de V, tipo uma forquilha. Então, isso, na Idade da Pedra, o ser humano já usava a radiestesia. Os primeiros pêndulos com o formato de pêndulo como o teu aí, eles são da idade dos egípcios. Eles foram encontrados dentro de sarcófagos, de pirâmides. Então, os egípcios usavam. E era interessante que quem tinha o direito de usar, eram os reis, eram os né, da casta superior, que eram os que podiam usar os pêndulos na época dos egípcios. Então, quando você entende que o ser humano vem trazendo essa bagagem, com uma sabedoria fantástica de mais de 6.000 anos dos indianos, a gente hoje tem a explicação científica disso. Por isso que eu me empenhei em estudar e criar o livro, e a minha tese de PhD foi em cima disso, porque é algo que as pessoas precisam entender, que é baseado na ciência. Só que o ser humano, ele só sabe ciência recentemente. Antes, eles faziam tudo intuitivamente. E hoje nós sabemos, por exemplo, os florais. Nós sabemos que existiam florais desde sempre. Desde que o primeiro ser humano se sentiu mal, pegou uma flor ou uma planta e macerou ela e botou água nela e começou a tomar. Isso já era um floral, gente. Então, as herbalistas na Idade Média, aliás, muitas foram queimadas na fogueira como bruxas, mas as herbalistas da Idade Média, que a maioria eram mulheres, usavam o quê? Florais. Não era só a fitoterapia que elas também usavam, elas pegavam a energia das plantas, e isso é o floral, é a energia das plantas. Então, se a gente acompanha a medicina com a história da humanidade, nós vamos entender que o ser humano é muito intuitivo para isso. E agora nós estamos conseguindo fazer a comprovação científica. E a coisa mais importante dentro da ciência é a reprodutibilidade. É você criar um método científico e cada vez que aplica, ele tem que ser reprodutível. Então, se eu faço aqui, o Cleiton faz em Fortaleza, eu tenho uma grande entusiasta do meu holoteste, que é a Gabriela Chaves, né, a Gabi, que é uma grande nutricionista no Rio de Janeiro. Então, você vê todos nós trabalhando com o mesmo instrumento, com a mesma técnica, nós temos os mesmos resultados. Isso é reprodutibilidade científica. Exato. Óbvio que nós temos, junto com tudo isso, ainda que separar as pessoas que são sérias, científicas, profissionais, das pessoas que estão só, né, brincando com isso, ou querendo levar vantagem. Óbvio, em todas as profissões existe. Todos os locais. Vamos mostrar seriedade, cientificidade, né? Nós precisamos mostrar isso. Esta foi uma outra coisa que pontuou a minha vida. Se isso é bom e funciona, todo mundo tem que saber. Mas para todo mundo saber, nós temos que provar que é científico. Então, o que nós criamos foram os cursos autorizados pelo MEC. Então, no Ministério da Educação, que é a nossa maior, né, entidade que diz que isso é sério e a gente pode ensinar, eles já nos deram o aval para ensinar dos florais, das práticas integrativas e também para os nossos cursos de terapeutas.
Doutora Rosângela, é interessante lembrar que nós estamos gente, planejando lançar a primeira formação de terapeutas vibracionais integrativos, tá? Reconhecida pelo MEC, né? Não é segredo para ninguém. E nós vamos trazer essas práticas totalmente inovadoras, como a hipnose, a EFT, os florais quânticos, para que os terapeutas, né, doutora Rosângela, do futuro tenham em mãos o maior poder de resolutividade dos pacientes. Eu falo sempre, Cleiton, qual é a melhor técnica? Aquela que funciona para você. Eu, por exemplo, eu tenho pacientes, nossa, que entra em auto-hipnose e vai fundo. Tem outro que não consegue. Tem outro que a FT, nossa, uma rodada já tira ele de uma situação, de uma depressão. Então, é importante a gente entender, sendo que em várias dessas terapias energéticas, elas têm um princípio comum. Elas trabalham no equilíbrio do biocampo, dissolvendo esses que eu chamo de blocos energéticos virais, né? Que a lembrança a gente sempre fala está aqui dentro do cérebro, mas na verdade nós sabemos hoje que tem memória no nosso biocampo, e nós vamos neutralizando, equilibrando, e tudo vai melhorando, né? Nós passamos até a atrair novas possibilidades, boas possibilidades, né? Com certeza. A prosperidade, ela é dependente de você estar limpo e aberto em termos energéticos. Só Maria de Laura, só responder aqui. Maria de Laura, olha só, eu, quando atendo clientes, né, geralmente eu atendia com coach, processos mais longos, de 5, 10 sessões, antes de entrar ao vivo, eu já pegava um biomarcador, tinha o nome dela, da assinatura dela, e eu fazia a medição antes, e eu já chegava para ela já falando um pouco, o que está acontecendo? Tua energia emocional está um pouco baixa hoje. Nossa, acabei de brigar com meu marido, aconteceu algo, né? Ou seja, eu falo sempre, doutora Rosângela, que nós enganamos o que vestimos, o que ganhamos, o que nós cursamos, mas a energia ninguém consegue enganar. Interessante, né? Exatamente. Por isso a importância de aprender a radiestesia, porque ela é a coisa mais segura que a gente tem. A pessoa não tem como mentir. Não dá para mentir. Não dá. O biocampo avisa. Mas são leituras que a gente aprende, tem técnica e prática. A gente não está brincando aqui, a gente está falando de coisa muito séria. O nome do livro... Qual é o livro? Avaliação do Biocampo, tá? Ele é da Quantique, que é a minha editora, e ele está no meu site. Só que ele não é vendido separado. Ele vem junto o Holotester, porque o livro é a avaliação do biocampo através do Holotester. E a gente vem junto também, a gente tem as lâminas que eu falei, né? As lâminas dos forais, a gente tem tudo junto. Olha só, a pergunta da Lúcia, né? Órgãos que estão afetados muitas vezes antes de dar resultado em exames laboratoriais. Eu já tive um caso interessante, era até uma aluna do curso que eu fiz na época, né? Que o meu professor fez a medição e falou: nossa, o teu fígado aí tá aparecendo aqui no gráfico, né, para órgãos aqui, que teu fígado tá demandando muita energia. Tá doente? Ela não. Faz tempo que você fez exame. Ela foi fazer o exame, né, e de fato ela tava com um começo de cirrose no fígado lá, né? E ela, olha só, foi detectada na radiestesia. E muitas vezes, né, doutora, eu falo sempre que a doença ela começa no sistema energético, aí começa o sistema endócrino hormonal, até se manifestar. E com radiestesia, tem sim essa possibilidade de você antecipar esse diagnóstico, né? É porque você consegue avaliar energeticamente como que está essa pessoa. E como o primeiro passo para haver um desequilíbrio vai ser sempre energético, você consegue captar isso no início. A gente tem o problema energético, daí ele passa a ser funcional. E não necessariamente o funcional aparece lesão. Mas ele, quando está na parte da matéria, é que aí sim há a lesão completa. E mesmo assim a gente ainda consegue ajudar. Pode não conseguir recuperar totalmente, mas se nós conseguirmos pegar no início um processo que seja energético, nós conseguimos modular rapidamente e essa pessoa evita de desencadear doenças que sejam lá lesionais já. Incrível. Inclusive, a radiestesia, gente, vai ser um dos módulos, tá? Que a gente vai ensinar
Lógico, né? Quem quiser se aprofundar, vai se aprofundar. Doutora Rosângela, nós estamos com o tempo já concluído. Vamos fazer o seguinte, amanhã você fala de florais, e eu queria muito, no domingo, amanhã é sábado, apresentar para vocês, tem algumas pessoas novas, a técnica da EFT. A gente vai fazer rodadas aqui ao vivo, para amenizar essa ansiedade aí, essa, né, perturbação mental, e trazer as pessoas para a centralidade. Fechou? Vai ser maravilhoso. Domingo, EFT, amanhã florais quântico. Florais. Gente, agora, deixa eu pedir uma coisa para vocês. Foi bom até aqui? Tá sendo legal? Hoje é a terceira live, né? Faz o seguinte, chama mais alguém, gente, compartilha esse material, tá? Nós estamos aí se dispondo a entregar esse material gratuito, a doutora Rosângela aí com toda a amorosidade dela, a gentileza. Ó, compartilha esse link aqui, coloca no grupo da família. A foto para o Instagram. A foto, tá? Às vezes as pessoas falam assim, Cleiton, mas a minha família não se interessa por isso. Não julgue, coloca lá o link, tá? Quem tiver na ressonância vai entrar e vai aparecer, vai se beneficiar. Eu já tive casos assim, Cleiton, uma live sua, uma mensagem, um convidado me trouxe uma mensagem que salvou a minha empresa, salvou a minha vida. Muda. Então, muda a vida. O meu site, o pessoal está perguntando do meu site, é meu nome, rosangelaarnet.com.br. E o Instagram dela tá aparecendo aqui.